Dizem que as coisas boas da vida requerem esforço. Bom, no caso dos livros, felizmente a gente tem muita coisa maravilhosa, cujas leituras são super fluidas, tranquilinhas e não exigem tanto da gente, mas é bem verdade que também há aqueles livros que nos desafiam um pouquinho mais, mas que também nos recompensam por esse esforço. Mas também tem os que não, tá? E hoje eu trago aqui uma pilha composta pelos livros mais difíceis que eu já li. A maioria vale muito a pena, mas tem um deles que, meu Deus do céu, eu terminei querendo queimar este livro. E a gente vai falar dele também. E enquanto eu reunia a pilha para este vídeo, eu percebi que há livros de diferentes tipos de dificuldade aqui. Então, nós temos os livros que são mais difíceis pela temática, pelo vocabulário, pela estrutura e também pela chatice, mas a gente já chega lá. Mas vamos começar com... ele que no meu coração só perde para Lev Tolstói, e falo de Thomas Mann. Seguinte, nem todo livro do Thomas Mann é super difícil, como eu vejo muitas pessoas terem a ideia. O Thomas Mann tem muitos livros divertidíssimos, fininhos, tranquilos, mas o homem também tem umas pedradas e é delas que a gente vai falar hoje. Então, comecemos com este aqui. Eu não resisti, eu tive que trazer esta edição lindíssima de A Montanha Mágica. Esta é no original, em alemão. E esta edição é, na minha opinião, a melhor que nós temos aqui, com tradução para o português direta do alemão. E para o vídeo eu vou ficar segurando esta aqui porque ela é o meu xodozinho. Então, o que temos em A Montanha Mágica? Aqui o nosso protagonista é um homem chamado Hans Castorp. E o Hans está indo visitar um primo dele que está em um sanatório para tuberculosos nos Alpes suíços. Sabe aquela época que a galera ficava doente, aí o médico falava, olha, você tem que ir para uma estação termal, tem que ir para as montanhas para respirar um ar mais puro. Isso tem bastante em livros ali do século XIX, virada para o século XX, e aqui a gente tem o mesmo esquema. E aí Hans Castorp vai lá, mas ele vai muito despretensioso, ele quer dar só uma olhadinha, ficar só um tempo. Mal sabia ele que a estadia de poucas semanas que ele planejava acabaria se estendendo para anos. Pois é. E qual é a dificuldade de A Montanha Mágica? Seguinte, as primeiras 200 páginas deste livro são uma espécie de teste, na minha opinião. É um pouco mais arrastado, é muito interessante, mas arrastado. Só que, conforme o Hans sobe a montanha, chega lá nos Alpes, vai se acostumando ao sanatório, a gente vê o que o Thomas Mann quis fazer nesse começo do livro. E eu acho muito interessante. Eu acho que este início tinha que ser um pouco mais arrastado mesmo. Então, se você tá achando o livro meio chato, meio parado no começo, persista. Mas já digo que este não é um livro que tem plot twist, twist do plot, altas reviravoltas, coisas do tipo. Se você é o tipo de pessoa que gosta de um livro que tenha um enredo mais emocionante, mais bem estruturadinho, talvez tenha essa camada adicional de dificuldade aqui, porque este é uma espécie de... é tipo um romance filosófico, eu diria, porque o que o Thomas Mann faz aqui, entre muitas outras coisas, é, através deste sanatório, colocar um microcosmo da Europa pré-Primeira Guerra Mundial. Então, a gente vai ver debates entre diferentes correntes. Há, por exemplo, críticas ao papel da burguesia frente aos acontecimentos que levaram à Primeira Guerra Mundial, e tudo isso vai sendo principalmente feito através de diálogos. Então, a gente tem discussões, quem leu aqui deve lembrar muito bem de Settembrini e Nafta, né? Que tem altas conversas aqui, várias palestrinhas. A gente tem umas fofocas também aqui no meio, mas em geral, são discussões filosóficas, e eu acho que este é um daqueles livros que abarcam tudo, sabe? Eu acho que é meio que toda a vida tá aqui. Eu senti isso com muitos poucos livros que eu li na vida, mas este foi um deles e a gente vai falar de outro em breve. E eu acho que a dificuldade reside mais nisso, porque as discussões são pesadas por vezes, então tem uma discussão específica entre o Nafta e o Settembrini que eu lembro que eu fiquei, gente, peraí. Então, não é um livro que tem a expectativa de terminar rápido, tá? Até porque, gente, por favor, é o tamanho desse negócio. Eu demorei, eu acho que por uns 6 meses, mas eu alternei bastante com o alemão, tá? E isso deu uma arrastada aí também no andamento da leitura, mas foram meses maravilhosos e eu terminei este livro meio órfã. Sinto muita falta. Faz tempo que eu li. Nossa, faz muito tempo. Eu tô pensando aqui,
gente, faz o quê? Uns 10 anos? Socorro! Precisamos de uma releitura, né? Um dia, um dia. E aí, tem um outro livro do Thomas Mann. O Thomas Mann é muito conhecido por A Montanha Mágica, porém, tem um livro dele que eu acho mais difícil que A Montanha Mágica, e trata-se de Doutor Fausto, que nós temos um subtítulo: A Vida do Compositor Alemão Adrian Leverkühn, narrada por um amigo. E este amigo é o nosso narrador, o Serenus. Gente, Serenus, ai meu Deus, eu amo esse narrador. Os narradores do Thomas Mann, eu adoro, eu acho muito espirituosos, em geral, mas o Serenus, coitado, oh meu Deus. E esse livro consiste basicamente na biografia que o Serenus escreve do seu amigo, o Adrian, e aí tem esse ponto, porque vocês vão perceber que o Serenus era meio obcecado pelo Adrian. E aí, será que a gente consegue confiar mesmo em tudo que o Serenus fala? Por vezes fica um bichinho ali atrás da nossa orelha. E é uma vida um tanto perturbada, porque o Adrian é uma pessoa meio esquisita desde cedo, é uma pessoa muito obcecada pela sua arte, ele quer atingir um patamar jamais atingido por virtuosos e coisas do tipo, e ele quer tanto isso ao ponto de que, em troca de 24 anos de muita inspiração e também para conseguir compor um tipo de música completamente novo, ele simplesmente abdica da sua alma e da sua capacidade de amar ao fazer um pacto simbólico ou não com o diabo. Então aqui nós temos um dos livros que tratam o famoso Pacto Fáustico, não à toa o nome do livro, inclusive, é Doutor Fausto. Qual a dificuldade deste livro aqui? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas o meu livro tá todo marcado, todo grifado, todo riscado, tem os post-its aqui, tem referências entre páginas, porque basicamente este livro requer um certo conhecimento de teoria musical. Então, o Thomas Mann vai passar por alguns conceitos aqui que, por vezes, são importantes para você entender o que está acontecendo, mas ele não explica o que é. Então, ele vai falar, por exemplo, de tonalidade, ele vai falar de glissande. O Adrian é um pianista, eu acho que eu não falei isso pra vocês, né, mas pois bem, é um pianista. Ele fala então da música dodecafônica, que na vida real veio do Schoenberg, mas aqui é o Adrian que vai conceber isso, e ele vai soltando alguns conceitos e não explicando. Então eu acho que pra quem não entende de música, provavelmente você vai ter que fazer umas boas pesquisas aí no Google. Eu tenho material sobre este livro aqui, eu não sei se eu endosso a qualidade dele, tá? Porque foi a Paloma de 5 anos atrás que fez isso. Vira e mexe eu recebo mensagem de gente me agradecendo no Instagram por ter esses vídeos, então vai que. Mas eu claramente não sabia o que eu estava fazendo da minha vida quando eu resolvi fazer uma leitura conjunta disto aqui, porque, minha gente, o negócio é pesado. Tem muita referência também à história alemã, eu, inclusive comprei um livro de história alemã para consultar algumas coisas. Então, é um tipo de livro que tem tantas subcamadas aqui, e claro, você pode fazer uma leitura sem se preocupar tanto com essa compreensão em um patamar um pouco mais elevado do livro, mas eu acho que um pouquinho de pesquisa, pelo menos, você tem que fazer para entender a grandiosidade disso aqui. E o que o Thomas Mann faz, em essência, é comparar a trajetória do Adrian à Alemanha frente ao nazismo. Então, a ideia de que a Alemanha também teria feito um pacto fáustico. E aí o diabo, no caso, sendo o Hitler. E acho que este é um livro que pode ser legal ler em conjunto mesmo, então arrumar uns amigos, fazer um grupo no WhatsApp, Telegram, sei lá, compartilhar as compreensões de vocês, porque é realmente um livro difícil, mas um livro que, bom, assim como tudo do Thomas Mann, eu acho que merece ser lido, mas eu sou muito suspeita porque eu amo este homem. Falei que a gente ia conversar sobre um outro livro desses que, pra mim, abordam meio que a vida inteira, e é coisa nossa. Este é desculpa, Machado, eu te amo, mas eu acho que não tem como negar que este aqui é o grande romance da nossa literatura, e falo de Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa.
Aqui a dificuldade está na linguagem, porque o Guimarães Rosa vai pegar um vocabulário muito específico de Minas Gerais, bem do interiorzão de Minas Gerais. Ele cria novas palavras também. Aqui a gente acompanha um monólogo do Jagunço Riobaldo. Então, às vezes ele vai e volta no raciocínio dele, ele solta umas, como é que eu posso falar? Umas pílulas de filosofia no meio de tudo. É um livro que não tem capítulos, então fica um pouco difícil também, meio que saber, sabe, onde eu interrompo a leitura. Se você tem toque como eu, gente, eu só consigo parar quando o capítulo acaba. E aqui foi um pequeno problema, porque não tem capítulos, então essa parte do fluxo da leitura também fica um pouco complicado às vezes, mas aí a dica. Para mim, este é um livro que ganha muito se lido em voz alta. Então eu confesso que eu não tive tanta dificuldade assim de me adaptar ao livro, mas já tinha visto dicas de ler em voz alta e eu acho que lendo em voz alta algumas coisas fazem muito mais sentido. O livro fica muito bonito, eu acho que a gente consegue pegar mais os significados das palavras também que o Rosa cria. Inclusive, eu queria dar até a dica de 2 livros. Este livro foi leitura conjunta também no meu Clube do Livro, e aí lá no clubinho tem material meu discorrendo sobre, eu ia falar os capítulos, mas não tem capítulo, né, mas discorrendo sobre o livro. Acho que tem o quê? 3, 4 vídeos, alguma coisa assim, mais a live em que a gente discute, informações aqui na descrição. E aí eu comprei estes 2 livros para me ajudarem na minha jornada. Este aqui é o Léxico de Guimarães Rosa, que é basicamente um dicionário de Guimarães Rosa, porque ele traz palavras arcaicas, esse vocabulário mais sertanejo e as próprias palavras que ele inventa também, não só aqui em Grande Sertão Veredas, mas ao longo de toda a sua obra, praticamente. Então, o que a Nilce Santana Martins faz aqui é reunir, então, todo esse vocabulário. Tem algumas coisas marcadas aqui que me chamaram a atenção. Precisar não precisa, tá? Porque muita coisa você consegue pegar pelo contexto, mas eu gostei bastante de ter isso aqui para consultar. E também gostei dos textos deste livro aqui, chamado A Rosa, o que é de Rosa, do Benedito Nunes. Aqui nem tudo é sobre Grande Sertão Veredas, tá? Mas a gente tem bastante coisa sobre o livro, então se você gosta aí de se aprofundar nesses livros cabeçudos, acho que essas 2 podem ser boas dicas. Aceito mais dicas, inclusive, tá? Porque em algum momento vou reler O Grande Sertão, e eu sei que tem um audiolivro que foi lançado recentemente, eu acho que é narrado pela Zélia Duncan, me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que deve ser uma experiência muito boa ler este livro acompanhado de um audiolivro. Acho que isso deve ser bem legal mesmo. E o livro é lindíssimo, gente, lindíssimo. E aí, por conta, voltando na dificuldade, por conta desse raciocínio que por vezes não é tão linear, aliás, por muitas vezes não é tão linear, do Riobaldo e das palavras meio estranhas, você precisa ler com muita atenção, porque de vez em quando ele vai soltar uma informação ali no meio do texto que parece que ele não tá falando nada com nada, mas tem um ponto ali que vai ser meio determinante para você entender algumas coisas mais lá pra frente, entender de quem que ele tá falando, talvez ir levantando algumas suspeitas, teorias. Este livro requer atenção, minha gente. Então, leia no momento aí que você esteja com energia para dedicar, porque vai precisar, mas vale muitíssimo a pena mesmo. Que livro! E aqui no canal tem uma resenha minha com dicas, inclusive, para leitura. Eu vou deixar aqui e na descrição para vocês. E agora vamos para um livro que foi baseado inicialmente em fatos reais, o que torna tudo isso aqui ainda mais assustador. E falo de Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy. Este livro é ambientado na fronteira entre Texas e México, ali em meados do século XIX, e era um ambiente muitíssimo violento, e o Cormac McCarthy não nos poupa de toda essa violência. É um texto difícil, muito por conta dessa violência brutal que é descrita aqui, sem dó nem piedade. É uma escrita seca também, meio árida. Isso é impressionante, assim, porque o McCarthy consegue passar muito bem, eu acho que o ambiente
a característica daquele ambiente para a leitura. Então é um livro meio arenoso, meio seco mesmo, é tudo muito estranho. A gente tem personagens aqui horrorosos aqui, o Juiz Holden, que é inclusive um dos personagens mais famosos da literatura, conhecido por essa maldade, etc. E é outro livro que você também tem que ler com certa atenção, porque ele vai colocar uns, né? Eu digo com atenção porque tem esses livros que a gente vai mais para desfrute, né? Tá ali mais de boinha, mas aqui você precisa estar bem atento para entender o que tá acontecendo. E muitas vezes essa violência é descrita, como eu disse, sem dó nem piedade, mas por vezes ela tá velada. Era curioso porque tinha umas horas que ele descrevia um negócio que eu ficava, pera, gente, deixa eu ver, não sei se eu entendi. Aí eu lia e eu ficava, meu Deus do céu, é isso aqui que tá acontecendo, assim, umas coisas horrorosas, mas no meio disso tudo a gente tem umas descrições lindas, inclusive eu abri aqui meio aleatoriamente, aí na página 59 tem uma coisinha puxada minha, uma setinha aqui chamada Que Descrição. E eu tô lendo aqui a descrição, eu não vou ler pra vocês porque eu não sei se o YouTube vai deixar isso passar, mas é um negócio horroroso que ele consegue, de algum modo, descrever de um jeito bonito. Gente, não tem como explicar muito bem isso aqui, tá? Aí vocês vão ter que ler pra entender. Mas vá com estômago. Eu achei incrível. Foi uma das minhas melhores leituras de 2023, se eu não me engano. Mas eu fiquei, ok, muito bom. Quero ler mais coisas deste autor. Mas não vai ser agora. Eu vou ter que dar uma pausa, porque eu preciso digerir isso aqui. Eu acho que eu ainda tô digerindo. E eu tenho certeza de que você, que é freguesia deste canal, já está se perguntando: cadê o foco, né, minha filha? Pois bem, cá está. E em dose dupla, como não poderia deixar de ser. Mas comecemos com este monumento que é O Som e a Fúria. Livro muito temido. E, bom, é com razão, eu diria, eu queria não dizer que é com razão. Porque a minha intenção aqui não é colocar medo em vocês, tá? Pra ler esses livros, pelo amor de Deus. E sim, dar umas dicas de como abordar e o que vocês podem esperar, dado que eu imagino que muitos assistindo a este vídeo têm vontade de ler esses livros. Então, O Som e a Fúria. Qual que é o rolê aqui? Este livro narra a decadência de uma família, a família Compson, que vive no sul dos Estados Unidos. Então era uma família que, nos antepassados, né, tinham escravos, tinham grandes plantações, bem aquela coisa sulista clássica dos Estados Unidos mesmo. Mas essa família está em decadência e este livro é narrado em 4 partes, através de 4 narradores distintos, sendo que um deles, que é justamente o primeiro, tem deficiências cognitivas. Então a gente tá na cabeça de uma pessoa que não entende o mundo de forma linear. Nem sempre as pessoas que estão ao redor dele têm paciência para lidar com ele, então eu acho que ele acaba não entendendo muita coisa também por conta disso, até porque o ambiente à volta dele não é dos mais tranquilos, muito pelo contrário, a coisa é muito complicada, tem briga, tem confusão. Isso aqui, gente, olha, eu fico imaginando na cabeça do Faulkner para inventar esses livros dele. E se você está achando que não tem como este primeiro capítulo não ser o pior capítulo do livro no quesito compreensão, queridos, vocês não perdem por esperar no capítulo 2. Ai, Jesus, rindo de nervoso. Não, gente, mas olha, na minha opinião, como isso equivale à dificuldade que você enfrenta. E aí, em defesa dos capítulos aqui, o terceiro e o quarto são bem mais tranquilos, os 2 primeiros que são mais punks mesmo. E aí, o que acontece com este livro? Você vai ganhando uma compreensão muito melhor do que está acontecendo conforme você vai lendo, porque as diferentes narrações vão se complementando. Então, a gente lê o capítulo do Benji, que é o primeiro capítulo, e a gente fica... Meu Deus, será que eu fui alfabetizado mesmo? E aí você vai pro segundo e, ok, é difícil, é bem difícil também, mas ele já te dá algumas informações do que estava acontecendo no primeiro capítulo. E aí, quando você lê o terceiro capítulo, naqueles 2 capítulos, então acho que foi isso aqui que aconteceu. E, gente, o Faulkner,
Ai, gente, a escrita desse homem. Ai, Jesus, olha, é o fino do fino do fino. Tem umas passagens aqui. Ai, eu abri na minha favorita aqui. Nossa Senhora. Porque o pai disse que os relógios matam o tempo. Ele disse: o tempo morre sempre que é medido em estalidos por pequenas engrenagens. É só quando o relógio para que o tempo vive. Jesus, eu acho isso tão, tão, tão bonito. É do capítulo do Quentin, que é o segundo capítulo, e a gente tem algumas passagens muito bonitas neste capítulo. É um personagem que também tá passando por alguns problemas, e isso vai ficando cada vez mais claro pra gente. E é outro livro, meu Deus do céu, o meu marido disse que era pra eu vender essa minha edição, fazer a edição comentada, porque ele leu, aí ele falou: ah, não foi muito difícil, mas eu li na sua edição. E aí na minha edição tá realmente tudo explicado, porque eu fiz leitura conjunta deste livro, então tem o material também lá no meu Clube do Livro. Se você assinar o Plano Tolstói, você tem acesso a todo o material que eu produzi sobre isto aqui. Modéstia à parte, achei que ficou bem legal, achei que deu pra elucidar muita coisa aqui. Era uma releitura pra mim, eu já tava relendo este livro, e com certeza vou reler algumas outras vezes, porque eu amo isto aqui. Amo, amo, amo. E aí, do mesmo universo, a gente tem Absalão, Absalão. E por que que eu digo do mesmo mundo? Porque o Faulkner tinha esse lugar na ficção dele chamado Yoknapatawpha, o condado de Yoknapatawpha, que era, por sua vez, baseado em um condado, agora eu esqueci o nome do condado, gente, mas era no sul dos Estados Unidos, e o condado onde o Faulkner cresceu. Então, muito dessa coisa que ele narra aqui do preconceito, da segregação racial que havia no sul dos Estados Unidos, ele observou aquilo, ele fazia parte daquela sociedade, e tudo aquilo o deixava muito intrigado, a ponto de que ele compôs obras e obras a partir do que ele viveu. E aqui nós temos, inclusive, um mesmo personagem que aparece aqui em O Som e a Fúria. Este livro é anterior ao Som e a Fúria. Ai, Paloma, você recomenda que eu leia este aqui antes? Eu li primeiro O Som e a Fúria, depois Absalão, Absalão, e eu gostei bastante, porque tem uma coisa aqui em relação a esse personagem que se repete nos dois livros, que eu lembro que eu li isso aqui e eu fiquei: caramba, foi por isso então que aquilo aconteceu, sabe? Gostei. Mas eu acho que, enfim, você vai ter esse momento de realização em qualquer ordem, eu diria. Então, tanto faz. Começa pelo que te interessar mais. E aqui também estamos no sul dos Estados Unidos, no comecinho do século passado. E a ideia deste livro aqui é narrar pra gente a história de um homem chamado Thomas Sutphen, que a gente nunca ouve a história da boca dele. A gente ouve a história de pessoas diversas que tiveram contato, às vezes mais direto, às vezes indireto com ele. E o Faulkner constrói essa figura aqui de uma maneira que parece meio um mito, sabe? Esse homem parece até ter meio que características sobrenaturais, às vezes. E a história desse homem revela muito da trajetória do sul dos Estados Unidos, marcado por essa guerra civil, inclusive. É interessantíssimo o que ele faz aqui. É mais um livro em que a gente tem que ir juntando as peças, porque, como eu disse, diversos personagens contam os mesmos acontecimentos, a mesma história, e aí as versões se contradizem, e a gente tem que ver, em quem que a gente vai acreditar. Putz, isso aqui não faz sentido, o que aquela pessoa falou, dado que tem isso aqui em primeira mão, faz mais sentido. É muito, 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 muito interessante mesmo. Sério, o Faulkner, nestes dois aqui, deu o nome. Tem um outro também que eu li dele, maravilhoso, chamado Luz em Agosto. Eu acho que a gente tem vídeo, inclusive, pra ele aqui no canal também. Temos vídeo pra esses dois, tá? Os links estarão aqui na descrição. Mas, apesar de eu gostar muito em Luz em Agosto, e ter sido uma experiência inédita pra mim com Faulkner, de ter lido o primeiro capítulo e entendido o que estava acontecendo, porque esse aqui tem alguns pontos difíceis também, inclusive teve leitura também no Clube do Livro, e uma galera achou este aqui mais difícil que O Som e a Fúria. Eu acho que eu concordo hoje em dia também, tá? Eu digo hoje em dia porque eu já fui muito convicta disso, depois da releitura eu fiquei meio assim, e agora ambos são difíceis, mas ambos também valem muito a pena, muito mesmo. Ai, Faulkner, saudade demais desse homem. Ambos li, reli e certamente vou reler mais vezes. E aí, o próximo livro eu não tenho aqui, simplesmente. E se você fez parte da leitura conjunta, você provavelmente já sabe que livro é esse. E é
A vida e as opiniões do jovem cavaleiro Tristram Shandy, eu acho que é assim, mas nós vamos falar Tristram Shandy para os íntimos, ok? Gente, meu Deus do céu, olha, eu lia este livro e eu conseguia visualizar o Lawrence Stern, que é o autor dele, no túmulo rindo da minha cara. Porque que acontece com este livro? Basicamente, a gente tem a autobiografia do Tristram Shandy. E aí, o livro é tipo deste tamanho, tá? É um catatal, é bem grossinho. E aí, o que você imagina? Bom, vamos ter toda a vida do Tristram Shandy, certo? Certo. E aí vai começar com o nascimento dele, certo? Errado. Começa com a concepção dele, se é que vocês me entendem, e o Tristram, cuja autobiografia nos está sendo narrada, nasce só lá pro volume o quê? 3 do livro, eu acho. Pois é. Olha, é uma enrolação. E ai, gente, ai, sei que vai ter gente que fala: "Oh, meu Deus, Paloma, enrolação". Sim, enrolação. A gente vê que ele faz essas coisas de propósito, então parece que ele vai falar de uma coisa, aí ele desvia, fala de outra completamente diferente. Você vê que ele tá enrolando propositalmente. E no começo é até engraçado. Eu confesso que eu me diverti nos primeiros capítulos. Mas depois a festa virou um enterro, porque eu ficava: "Não, gente, deu. Já deixou de ficar engraçado há muito tempo". E por que eu li este livro? Porque ele inspirou um dos meus livros favoritos, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Aliás, este livro inspirou muitas outras coisas. Eu falo, inclusive, foi leitura conjunta do Clubinho também, graças a Deus que foi, porque eu não sei se eu teria terminado este livro se não tivesse sido leitura conjunta. E assim, gosto de ter este livro no meu currículo. A que custo? A que custo? Mas tudo bem, era um dos livros da minha listinha que são livros que eu não sei se eu gostarei, mas que são livros que eu quero ler um dia. Então, por exemplo, tinha o Tristram Shandy, ainda tem Paraíso Perdido, tem Ulisses também, talvez tenha Finnegan's Wake, não sei, a ver. Mas aí tirei, então, o Tristram Shandy, e eu queria muito ler, principalmente porque eu sabia que tinha influenciado muita coisa, como eu disse pra vocês, e, né, tem vídeo sobre isso no meu clube do livro, e também porque eu vejo muita referência ao Tristram por aí, e eu ficava meio triste de não entender. Agora eu entendo, mas de novo, a que custo? E aí a dificuldade dele é que é chato demais. Eu não lembro se teve uma pessoa na leitura conjunta que realmente gostou do livro. Muita gente gostou de ter lido, mas não gostou do livro. E eu sabe aquela coisa de tipo, ninguém solta a mão de ninguém? Foi meio que o lema da leitura conjunta. Então, muito obrigada a todo mundo que passou comigo por essa. Ai, gente, mas será que precisava? Não sei, né? Mas tá aí. Terminamos, vencemos, sobrevivemos. E se você for ler, prepare-se, porque o tédio vai vir. Acho que faz parte, inclusive, da experiência idealizada pelo Stern. E um outro ponto é que eu acho que, na época, fez muito sucesso também, porque era considerado um livro engraçado, um livro irreverente, um livro muito diferente. E realmente, é um livro irreverente, por vezes engraçado. Ele acenou para muita coisa que veio se consolidar mais no modernismo, anos e anos depois da sua publicação. Então tem, com certeza, os seus méritos. Mas eu acho que é um livro que tem um humor um pouco datado também. Tinha muita coisa que eu percebia que era para ser engraçada e eu fiquei, pera, eu não entendi. Aí tinha na nota de rodapé explicando, só que pra gente de hoje, que a gente não tem essas referências, fica só um negócio meio... Ah, tá. Então, olha, difícil por conta de vocabulário? Não. Por conta de estrutura? Não. Por conta de chatice? Sim, que me perdoem aí os amantes de Tristram Shandy, mas não rolou por aqui não. E é o único dessa lista que eu acho que não compensa o trabalho. E esses foram, então, os livros mais difíceis que eu já li. Acho que daqui a um tempo, quem sabe, não vale uma atualização, porque eu ainda tenho alguns livros difíceis, que eu sei que são difíceis em mira, como os que eu já citei aqui pra vocês. Tem o Em Busca do Tempo Perdido, do Proust também, que eu disse que leria com 30 anos, e aí, bom, eu fiz 30 anos neste ano e eu acho que ainda não vou ler, não. Quem sabe a gente não joga pros 40, mas, enfim, tenho vontade de ler. E queria saber de vocês já leram algum
Alguns, talvez, destes livros acharam muito difícil. Sim, não, me contem. E me contem outras pedradas que vocês já leram aqui. Eu sei que tem o Thomas Pynchon também, né, que é bem conhecido por ter uns livros muito pesados, mas ele eu confesso que não tá na minha lista não, infelizmente ou infelizmente, né. Talvez, nunca saberei. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.